Além do sistema Braille, os deficientes visuais possuem outro mecanismo de informação que consiste na sonorização dos textos. A disseminação dessa prática, no entanto, vem afastando os jovens do sistema Braille, seja pela facilidade ao acesso em textos sonoros ou pela dificuldade de obtenção de livros em Braille em instituições de ensino e bibliotecas públicas. Os livros sonoros e informática são muito importantes para o desenvolvimento cultural dos jovens, mas nada deve substituir o sistema Braille como base da sua educação. Inclusive, a falta de leitura direta por esses jovens está prejudicando extremamente a sua escrita e fazendo com que essa se torne ineficiente. Levar os jovens cegos a utilizar abusivamente meios que deveriam ser complementares ao Braille, a falta de acesso a livros em Braille e outros materiais extremamente necessários à sua vida cotidiana equivale a comprometer a sua possibilidade de afirmação, tanto na vida profissional quanto em campos cotidianos como do lazer, por exemplo. Roberto, então você tem essa deficiência há quanto tempo? Desde 8 meses de idade. Você frequentava uma escola especial? Não, ou a escola, para começar a aprender o Braille, a escrita da gente, tem uma escola especial, só tinham deficientes visuais. As pessoas que enxergavam apenas para estudar o Braille pra gente. E essa sua escola que você frequentou, ela tinha alguma estrutura assim específica para andar, para você, assim, uma rampa de acesso? Não, na época não tinha não. Não tinha não? Não tinha. Não tinha nenhuma estrutura para receber vocês desse tipo? Não, mas a gente se adaptou logo. Certo. E você costuma frequentar outras instituições assim como bibliotecas? A Biblioteca Central mesmo tem estrutura pra gente também. Tem, né? Tem. Assim. A rampa, a pista tátil, por exemplo. Tem os livros em Braille, tem todo o aparato. Mas você não vê isso em outras bibliotecas, só vê nessa Só na específica, Biblioteca né? Central. Não, no CAP também tem a biblioteca, mas é para deficientes visuais também. Na Associação Maranhão Cegos também tem bibliotecas, mas em outras bibliotecas comuns não existe nada assim. O atual modelo de ensino no nosso país mostra-se extremamente burocrático e excludente. É preciso quebrarmos esse paradigma para que o ensino possa ser acessível a todos e que o processo de inclusão escolar ele seja um processo natural e destituído de preconceitos. A legislação brasileira ela garante, tanto na sua lei maior, a Constituição Federal, como na sua lei de diretrizes e base, o direito ao ensino especializado a pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência, e que isso seja realizado preferencialmente em instituições de ensino regular. Percebemos que essa mudança de consciência é fruto de um processo democrático que legitima, que reconhece a cidadania dessas pessoas portadoras de deficiência. É preciso perceber que a incorporação da diferença na nossa consciência ela é fundamental, ela é uma parte fundamental da nova construção de um modelo escolar e de uma sociedade da qual desejamos. O modelo democrático de ensino, ele parte do pressuposto de que o ensino especializado estará integrado ao ensino regular. Mas para que essa mudança ocorra, é preciso muito mais do que uma mudança estrutural. É preciso uma mudança de consciência. Não podemos esquecer que o direito ao ensino é um dever do Estado e um direito a todos, sejam eles portadores de deficiência ou não. A acessibilidade para deficientes visuais pelos espaços físicos, mesmo com todo o desenvolvimento da sociedade contemporânea, ainda continua sem grandes avanços. Ao contrário de serem tratadas como coitadinhas, as pessoas com deficiência, seja lá qual for, elas querem e precisam ser vistas como cidadãs plenas. Autonomia e independência para pessoas com deficiência visual são sinônimos de cidadania e dignidade. O Decreto 5.296 de 2004 estabelece que todas as edificações, incluindo as escolas, devem ser adaptadas para deficientes. Meu nome é Charles, tenho 17 anos, estudo no Colégio Mendel Vilas e vou explicar um pouquinho do meu dia a dia, as dificuldades e também os obstáculos que eu encontro no dia a dia, na escola, em qualquer lugar que eu convivo. Eu estudo aqui no Mendel, já é o meu 3º ano, já estou indo para o 4º ano. E graças a Deus é uma escola assim que me deu muitas oportunidades, todos me conhecem muito bem, eu me sinto muito bem em andar por aqui. A dificuldade que tem aqui muitas vezes
é quase nenhuma pelo fato de eu conhecer o ambiente. Então, quando você tem uma dificuldade visual, em termos de não enxergar, é fácil você se adaptar pelo fato de você ir conhecendo aos pouquinhos, explorando o local, né? Você conhece os obstáculos, as pessoas te ajudam sempre, né? Sempre tem alguém disponível. Às vezes a gente fica um pouquinho envergonhado, acontece alguns imprevistos, mas sempre a gente está aprendendo, né? Com as pessoas que estão à nossa volta e também ensinando. Eu nunca, aqui no Mendo, eu nunca passei assim nenhum tipo de, como diz aquela saia justa, né? Porque todo mundo aqui me trata muito bem, todo mundo já me conhece. Há um certo respeito pelo fato de ter uma deficiência, muita gente respeita, né? Apesar de que respeito deveria ser para todos, né? Independente de deficiência ou não. Mas a maioria considera que o fato de você ser deficiente, muitas vezes o respeito não vem nem pelo fato da deficiência em si, mas pelo fato da pena. Ó, coitadinho, ele tem deficiência, ou não faça isso, ou ajude ele. Não é bem assim. O fato do cara ser deficiente não significa dele não ter eficiência em fazer as coisas. Aliás, ele é muito mais eficiente. Certo? E exige muito mais eficiência. Pelo fato de você explorar os locais sem ter uma boa visão ou visão nenhuma. Pelo fato de você muitas vezes ter que aprender coisas que, por exemplo, vamos supor, matemática. Eu não vejo no quadro como todos, certo? Então eu tenho que ouvir muitas vezes o que o professor está dizendo e imaginar na cabeça o que ele está dizendo. O fato também de eu enxergar um pouquinho ajuda, né? Mas para quem não enxerga mesmo é bastante complicado. Então tem outras metodologias, tem um braille, né, que ajuda e tal. E assim a gente dribla essas coisas. Tem matérias que é fácil de domínio, por exemplo, história, pelo fato de ser uma matéria assim bem falada, né? Escrita na verdade, então a professora lê, alguém que está ao meu lado lê, e eu consigo filtrar tudo aquilo que tem no conteúdo, assunto e tal. Então tem uma certa facilidade. Você sempre estudou em escola chamada regular ou não? Em algum momento da sua vida você estudou em alguma escola especial? Eu comecei, assim que eu vim para Salvador, com 4 anos de idade, eu fui para a instituição de cegos. Fiquei lá durante um tempo, até os meus 11 anos. Né? Mas aí, com 9 anos eu me alfabetizei, certo? Me alfabetizei, aí eu fui seguindo, graças a Deus, nunca perdi um ano. Tem gente que até me pergunta, né, se eu já perdi ano, mas eu nunca perdi. O fato de eu ter me alfabetizado muito tarde, justamente porque não tinha escola que tivesse capacidade para atender às minhas necessidades, certo? E não culpo, assim, as escolas em si, em termos profissionais que lá estavam, né? Eles não têm muito preparo, né? O governo não oferece preparo a eles. Isso fica difícil muitas vezes para a gente. Mas você é a favor da pessoa estudar em uma escola regular? Sim. Com certeza, né? Sim, porque não justifica o fato de apenas você ter uma deficiência, né? Você ser separado, porque se você não estudar na escola regular e ficar só naquele mundo, você vai viver aquele mundo. É importante que você conviva com as pessoas que têm as mesmas dificuldades que você, claro, mas você tem que sair, você tem que explorar um mundo diferente, você tem que conhecer as pessoas e mostrar a sua capacidade diante de qualquer dificuldade. Com certeza. Mais alguma coisa que você queira falar? Não, o que eu quero acrescentar é que quando alguém tem alguma deficiência, não significa incapacidade, mas sim uma vontade maior de vencer. E o mesmo vale para as ditas pessoas normais, porque todos nós temos uma deficiência, né?
E todos nós enfrentamos obstáculos. Não é o fato de eu não ter a visão e muitas vezes tropeçar e cair no buraco, eu me levanto. E o mesmo acontece para as pessoas que têm as dificuldades normais do dia a dia, né? Tem que se levantar, tem que encarar a vida mesmo. É isso que vale.